pessoal, meu nome é Bruno, professor de Geografia daqui da Oficina do Estudante. Estamos de volta para falar um pouco mais de futebol e algumas questões políticas, étnicas e, no caso hoje, religiosas. Na primeira videoaula que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre o grande clássico mundial Real Madrid e Barcelona, e de toda do seu envolvimento com a questão étnica espanhola e dos movimentos separatistas na Espanha. Hoje nós vamos falar de outro grande clássico mundial, o Glasgow Rangers e o Celtics, um clássico escocês que tem relação com a história das Ilhas Britânicas, com a história de toda a região do Reino Unido. No século XIX, houve uma praga nas plantações de batata na Irlanda, que na época fazia parte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, e essa praga fez com que muitas pessoas tivessem dificuldades em conseguir alimentos. Claro, a batata é uma das bases alimentares dos britânicos, mas também na questão econômica. Muitos produtores viviam da produção de batata, da colheita da batata, e perderam tudo. E aí, naturalmente, houve uma grande migração de irlandeses. Os que tinham mais condição, uma melhor condição financeira, se deslocaram para os Estados Unidos. Os que eram mais limitados na questão dos recursos foram para a Escócia, foram viver na Escócia. E na Escócia começou a haver a segregação, o isolamento dos irlandeses na cidade de Glasgow, que é a maior cidade do país. No século XIX, na década de 70 do século XIX, foi fundado o Glasgow Rangers, um time de futebol para representar os protestantes unionistas escoceses, pessoas que apoiavam a coroa britânica e queriam toda a unificação das ilhas, quer dizer, todo o território ficar sob domínio dos britânicos. E um pouco mais tarde, na década de 80 do século XIX, foi criado o Celtic, foi fundado o Celtic, um time de futebol de católicos, que também que passou a fazer oposição ao time protestante. Esse clássico se transformou no confronto entre dois lados, no confronto entre os separatistas católicos e os unionistas protestantes. Nunca houve uma união ou uma tentativa de diminuir as diferenças entre os torcedores. Só um parênteses: para os dirigentes dos dois clubes, ao longo da história, são os dois maiores campeões escoceses, a rivalidade sempre foi muito boa e eles sempre incentivaram. A rivalidade sempre foi incentivada. Tanto é que nos jogos entre Glasgow Rangers e o Celtic, dificilmente você vê uma bandeira escocesa. Você vê o estádio dividido entre bandeiras irlandesas dos Celtics e as bandeiras britânicas, as bandeiras da Grã-Bretanha, na torcida dos Rangers. Então, a questão ela ficou totalmente polarizada em relação a católicos e protestantes, a separatistas e unionistas. Sempre foi assim, certo? Tanto é que parte das torcidas dos dois lados passaram a fazer parte de grupos terroristas. Na torcida dos Rangers, das forças dos voluntários do Ulster e dos católicos do IRA, o Exército Republicano Irlandês. Os dois grupos hoje já não têm mais, eles já não existem, eles já não têm mais ação terrorista, eles não usam mais armas, não usam mais a força de persuasão, de morte, quer dizer, de ataques violentos, mas ainda existem movimentos, ainda existem grupos que querem a separação
da Irlanda do Norte, ou o fim da Irlanda do Norte, a unificação com a Irlanda e a separação completa da Grã-Bretanha, certo? Então, é um clássico que tem todo um fundo religioso, toda uma questão política envolvendo ele. Hoje com um pouco menos de força, porque o Rangers nos últimos anos sofreu com problemas financeiros e acabou sendo rebaixado para a 4ª divisão escocesa, mas foi refundado e com a mesma história, e vem retomando o seu caminho de vitórias e voltando à 1ª divisão. Mais uns 2 anos ele estará na 1ª divisão. Os Celtics, enquanto isso, se transformaram no clube hegemônico da Escócia, e há 3 anos já não houve, já não há o confronto entre os dois. Mas isso daqui a pouco acaba voltando, e a violência acaba voltando, porque sempre nos clássicos há violência, e essas questões entre católicos e protestantes acaba sendo retomada, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula falaremos do clássico sérvio entre a Estrela Vermelha e o Dinamo Zagreb, tá bom? Um grande abraço e até logo.